Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos companheiros das segundas-feiras. Que gostoso estar aqui na salinha com você para um bate-papo super especial. Hoje nós estaremos entrando em plenitude com uma amiga muito querida do coração, que é a Deusa Nogueira. Seja bem-vinda ao nosso programa, Deusa. Obrigada, Iraci, que a gente possa ter um bate-papo proveitoso, não é? Ah, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre um tema de arrepiar. Nós vamos falar, a primeira parte do programa, tá? Eles serão 2 programas a respeito desse assunto e hoje é a primeira parte. Nós vamos falar sobre a seita satânica à luz do Espiritismo. Foi feito um estudo na Inglaterra e País de Gales sobre as seitas satânicas que estão abrangendo, acolhendo os jovens. E isso não é só na Inglaterra, mas isso já está disseminado no mundo todo, incluindo no nosso país, aqui no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está arrebanhando tantos jovens. O que dizer sobre as famílias que não conversam, mal se sentam à mesa na hora das refeições, pais que não se importam em oferecer bons exemplos, sendo muitas vezes os primeiros a desrespeitar e até mesmo a explorar os próprios pais, avós desses jovens. No Espiritismo, estamos amparados por uma fé que nos permite raciocinar com muita clareza, que complementa a história da humanidade e traz mais respostas do que outras religiões e outras doutrinas. É preciso que as pessoas, particularmente os jovens, saibam que há por perto, bem perto, um porto seguro, onde serão acolhidos em suas angústias, em suas dores emocionais, alimentados pelo Evangelho de Jesus. Então, hoje, para esse bate-papo super especial, estamos aqui com Deusa Nogueira. Deusa, com base na matéria, né, que esse jornal nos traz, esse trabalho, esse estudo, o que faz o jovem, na sua visão, buscar um caminho tão equivocado? Como despertá-lo a fim de evitar transtornos e complicações que podem comprometer a vida inteira? Bem, na verdade, não é? A questão principal está na educação materialista. Porque muitas vezes a ideia religiosa, ela serve de invólucro, mas no fundo mesmo, o valor mesmo é o valor materialista, né? Então, se eu valho por aquilo que eu tenho, com toda certeza, toda doutrina, todo conceito, né, toda vivência que me acenar com essa questão, eu posso até não conseguir, mas vai me acenar para esse ponto, vai ser o mais válido, né? E aí a gente até lembra, somos reencarnacionistas. Sim. Lembra daquelas histórias de vender a alma a Satanás? É verdade Não mesmo. É uma história que tem aí das bruxarias, né? Isso aí a gente viu muito na Idade Média e somos nós reencarnando muitas vezes sem nos darmos a oportunidade de uma nova visão. E aí ele reencarna nesse momento sem ter uma base diferenciada na reencarnação, porque a gente reencarna para adquirir. Eu só posso adquirir alguma coisa nova se eu
receber esse amparo, esse empenho através da educação, mas às vezes não. A ideia materialista reforça esse sentido, né, esse sentimento. Sim. E o jovem acaba entrando por essa situação que com certeza vai levar ao suicídio, vai levar à depressão, né? Vai levar à loucura, vai levar a um isolamento cada vez maior, a um espírito de competição, que é alguma coisa muito séria quando a gente fala em lei de sociedade, né? Sim. Em que eu quero a melhor parte. Então, eu lembro de Kardec quando ele fala da influência do materialismo. São essas ideias materialistas, às vezes até travestidas de filosofia religiosa. Há um momento muito sério da tal teologia, né, em que eu vou estar bem com Deus se eu tiver, né, muita saúde, muito dinheiro e relacionamentos favoráveis, né? Quando, na verdade, essa muita saúde, esse muito dinheiro e relacionamento vai valer por um tempo tão pouquinho. Do mesmo jeito que né, vem, que a as mãos picada vai de um embora. mosquito pode acabar com isso. E aí eu vou levar Isso é o quê? verdade. Né? Eu sou o quê? Né? Perfeitamente, com certeza. A quantidade de cristãos estaria realmente diminuindo, olhando para o mundo onde está a presença de Jesus Cristo. A gente tem uma página de Emmanuel muito boa, Cristãos Sem Cristo, né? Eu posso ter o rótulo, e aí a rotulagem, tudo bem, mas e a essência? E eu sempre falo, Iraci, que eu acho que a essência daquilo que eu sou é no meu pequenininho, no dia a dia. Exatamente. Porque, de repente, no templo, né, no púlpito, tá tudo bonitinho. Mas o que acontece lá no meu relacionamento quando eu sou contrariado dentro de casa? Né? Quando alguma situação acontece que vai na contramão do meu planejamento. E aí eu lembro muito da Joana falando da síndrome da criança mimada. Que é muito comum, né? Aí não é do meu jeito, eu bato o pezinho, né? Eu grito, eu digo que o outro não gosta de mim porque pensa diferente. Quer dizer, essa falta de respeito Total. ao ponto de vista do outro, que é justamente o que Jesus fez ao contrário. Porque quando a gente vê assim, Jesus convivendo, eu acho belíssimo isso. Jesus conviveu, né? Ele poderia, gente, ser o máximo top do templo, porque ele era o top mesmo, né? Com não tem certeza, ninguém igual aquele. Ele é top o top até né? hoje. Então, mas ele convivia com as pessoas e nas singularidades. Então, aquela com problema do sexo é agasalhada por ele. Aquele outro que tinha ambição lá política era agasalhado por ele. Aquele outro rico, corrupto, era agasalhado por ele, né? Aquele outro muito jovem, inexperiente. Então, Jesus é esse exemplo dessa inclusão, desse respeito, que a gente, muitas vezes, tem um rótulo de cristão, mas a gente não consegue fazer e, às vezes, até. Eu acho que não consegui, estou nesse barco. É um esforço. Mas a gente nem tenta e nem tem como meta. Muitas vezes, a própria ideia religiosa, ela não traz como meta ter Jesus como modelo. De jeito nenhum. Porque é o materialismo, Exato. que é o carro-chefe, né, da vida dos jovens, é o único olhar deles, é o foco deles, o materialismo. Eu ainda há E, pouco... do jeito que vem, vai... Isso. Eu até conversava sobre a questão de valores, né? Aí eu coloco naquela melhor escola, me perdoe essa expressão, que isso mexe com muita gente, né? Mas quase sempre a melhor escola é a escola competitiva. sim. Aquela escola que para ele estar em cima, ele vai ter que sonegar ao outro, muitas vezes até conhecimento, porque ele não pode perder aquele espaço, né? Aí eu dou a melhor escola, eu dou a parte esportiva, eu dou o lazer, mas eu não acho importante levar esse jovem à evangelização. Isso Quando ele crescer, ele decide como é que ele vai optar por algo que ele não conhece, né? Então, ele não apresenta Jesus na família. Não preciso fazer culto do evangelho no lar, não. Não preciso falar, não preciso trazer esse valor. Então, vai começando uma negligência até do próprio, da próprio grupo familiar que se diz cristão. Exatamente. Cristão, né? Porque vem sempre com aquela retórica, mas ele não gosta de ir. Ela não gosta, ela não tem vontade. Está muito bem, está fazendo faculdade, está no mestrado, doutorado, MBA, e daí? O que vai fazer disso, né? A gente vê no nosso próprio movimento do mundo, as maiores ignomías não são feitas pelos iletrados, não.
São os Exato. letrados que fazem, que usam o poder do conhecimento para Exato. manipular, para desrespeitar, não é? Para desprestigiar o outro, não é? Com certeza. Isso é muito claro. O vazio existencial está relacionado à falta de compromisso e à responsabilidade. É, falta de compromisso, a responsabilidade, o sentido da vida. O que, que eu estou fazendo aqui, não é? E eu estou lembrando agora, Iraci, de algo muito interessante. Aonde eu moro, tem um menininho, agora ele já está maior, já está adolescente. Mas esse garotinho, ele nasceu pelo pedido da irmã. A irmã da filha única, assim, eu queria tanto um irmãozinho. E falou assim, eu gostaria muito do Arthur. E nomeou o garoto. Olha e aí só. a mãe, o pai, né, falou assim, vamos ver, se o Arthur vier, veio, né? E Veio o Arthur. Arthur veio, o Arthur veio. E Arthur é uma criatura muito inteligente. Então a gente não esquece, quando ele tinha 5 anos, ele sentado num degrauzinho. Ele falou assim, se eu soubesse que a vida era isso... E foi algo que eu e meu marido ouvimos assim, assustados, né? Tipo assim. Aí nós falamos para os pais, olha só, é alguém muito inteligente, que está já meditando, então esse sentido da vida precisa ser trazido. E foi assim que os pais começaram a ler história de evangelização, a trabalhar com eles. Os pais não tinham muita preocupação com o componente religioso. Mas a partir do momento que o filho apresenta isso... Exatamente. E a gente até falou o perigo, né? De levar uma desistência da vida. Porque que espírito é esse que habita esse corpo? Exatamente, que já está percebendo algumas dificuldades e que, de Exato. repente, para desistir é muito fácil. Quer dizer, aí é a falta de responsabilidade, conviver mesmo, de compromisso, né? Exato. Porque não tem sentido. Porque tudo aquilo que tem sentido, a gente faz, né? Ah, A gente sim, faz né? o maior sacrifício em qualquer sentido, né? Você vai fazer. Não Agora, mede quando não tem esforços. sentido, você vai negligenciando e vai deixando, né? Vai empurrando, como dizem, Exato. vai empurrando com a Com a barriga, barriga, exato. deixa a vida me levar, Exato. né? E assim vai levando. Como preencher a vida, esse vazio? Pois é, a gente sempre fala assim, né? Eu lembro de Jesus, sempre Jesus, né? Quando ele fala, né? O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, essa questão do laborar, né? Do trabalhar, isso é algo importantíssimo que a nossa civilização traz como algo menor, né? Sim. Desde a questão lá da Adão e Eva, né? Se alimentarás com o suor do teu rosto, né? Então, a gente tem o trabalho como algo menor. E eu acho que a nossa criança, o nosso jovem, ele está sendo, eu não digo poupado, não, está sendo roubado do direito que ele tem de desenvolver a sua inteligência, a sua convivência através do trabalho. Então, não tenho nada para fazer, está tudo pronto, está tudo aí. Não tem Quer compromisso. dizer, eu nem penso como é que as coisas chegaram a ser daquele jeito, né? Exato. Como é que o alimento chegou até minha casa? Como é que esse ambiente que eu tenho confortável, como é que as pessoas se mobilizaram para isso? Qual é a minha participação nisso? Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, aquela situação, eu quero que meu filho não viva a vida que eu vivi. E quase sempre essa expressão é falada em relação ao trabalho que aí muitos de nós tivemos, pais, avós, né? Os esforços, e a gente não quer que o outro tenha esse esforço. A gente está roubando, desculpa a expressão, furtando dessa criança, desse jovem, essa busca do sentido, ter um objetivo. Não tem objetivo, eu vou para a escola porque eu vou, né? Eu vou até para festa, gente. Quantas vezes a criatura vai para festa, ela não vai para se divertir. E aí começa a questão dos adictos, né? Eu começo a colocar substâncias para amortecer, na verdade, aquela grande dor na alma, que é o vazio existencial. Exato. Perfeitamente. Um jovem que vem de uma família equilibrada, presente, tem uma personalidade mais bem estruturada. Ou ele é preciso a família cuidar mais desse lado ou não? Ou seja, deve cuidar, tem... porque, na verdade, ele veio da família, né? A família deu a genética, que, na verdade, como a gente estuda na doutrina,
não é tão da família, né? É o corpinho que ele precisa ter, não é? Mas ele é uma individualidade. E é isso que a gente esquece, gente. Porque às vezes eles pensam, não, é uma família super equilibrada, eu não preciso dar uma base religiosa, porque é uma família bem Não estruturada. precisa, né? Mas precisa ser cuidado, a gente não sabe quem é ele. Quem é ele, né? Quais são as Exatamente. tendências. Mesmo que eles, assim, rechassem aquela ideia. Eu estou lembrando agora, Iraci, de uma experiência com meu filho. E aí, eu não sei o que ele ia fazer naquele dia, não. Eu sei que ele estava se aprontando para sair, e daqui a pouco ele olhou para o espelho e falou assim, puxa, esse espiritismo... Ele pensou em fazer alguma coisa. Com certeza. Mas em função dos conceitos que ele tinha, eu assim, não posso fazer mais, né? Eu não posso. Já tinha responsabilidade. Olha a lá. responsabilidade que vai chegando para essa criança. E se você não passar? Ele vai fazer. Até porque muitas vezes o senso comum é muito forte, né? O que tem isso, né? E às vezes esse senso comum, ele passa também pelo movimento espírita. Ah, eu não sou perfeito. Eu tenho várias encarnações para melhorar, então eu vou abrindo mão às pequenas concessões que eu vou fazendo, né? Sim. Concessões morais, o que tem? E aí a gente vai entrando numa série de hábitos que já estão enraizados, que a gente já reencarnou. Não é para mudar tudo não, gente, mas tem coisa que já está para mudar, né? Mas a gente paga a conta da infelicidade, porque Com aquilo não vai certeza. fazer a gente feliz. Porque a gente vai terceirizando, deixando para frente, deixando para frente. E muitas vezes porque acha que, não, a gente é uma família que tem uma vida normal, tudo direitinho, tudo certinho. A gente já educa. A escola está na A melhor escola exato, para ser E educado. às vezes, assim, eu coloco a melhor escola e eu não vejo nem a proposta pedagógica da escola. Mas eu coloco, né? Eu coloco. É o rótulo, Então, né? é aquele rótulo, né? Às vezes, até para mostrar ao outro que eu financeiramente posso manter aquela criatura que eu acho a melhor escola é mais cara. Exatamente. Não é a mais adequada ao psiquismo daquele ser que está ali. Eu estou lembrando, o Iraci, de um fato lá no Leon Denis. E aí uma família assim, né? É espírita, estruturada, né? E eles todos assim na área da economia, né? O pai, professor de faculdade de economia, a mãe economista, e os filhos todos caminhando, estudando bem, né? Havia possibilidade de estudar em colégios, os chamados colégios caros, e aí veio o mais novo. E o mais novo, uma dificuldade, né? Uma dificuldade, não ia. E naquele momento foi escrito para pedir uma orientação ao plano espiritual da casa. E aí o doutor Herman colocou assim, cara, filha, coloque numa escola fraca, e sublinhou fraco. E aí a mãe, a amiga minha, falou assim, Deus, olha só o que o doutor Herman falou para fulano, e o que você acha? Eu obedeceria. E aí ele foi numa escola, num padrão totalmente diferente dos irmãos. E ele foi, né? Foi estudando, foi estudando. Hoje, ele é psicólogo, gente. Olha Do só. Conselho de Psicologia, tudo isso, mas ele foi. Por quê? Naquela escola, ele se sentia igual, ele se sentia Exato. acolhido, ele não tinha preocupação, muitas vezes, de comparar com os irmãos, que eram pessoas brilhantes intelectualmente. Então, olha a diferenciação do espírito. No tempo dele, no Isso, passo dele, exatamente. ele soube, né? Ele foi respeitado Exato. o tempo que ele foi tinha. fazendo. Tem uma outra pessoa também, uma psiquiatra muito amiga nossa, em que quando nasceu a neném, né, a menina, e aí a orientação do doutor Herman foi assim, você vai até lutar para que ela seja uma estudiosa, uma profissional como você, né? Mas, na verdade, a vocação dela é para a maternidade. Olha só. E aí ela foi, estudou, né? Assim, um pouquinho, mas na verdade é aquela mãe, sabe? Trabalha tudo isso, mas assim, é muito cultivada. E aí a pessoa aproveitou na evangelização, as histórias, livros sobre família, conflitos familiares, foi trabalhando essa questão nela pela Preparando, programação espiritual, né? Pra que E ela imagina, pudesse- num momento desse, né? Ela tem 4 filhos, né? A vocação para maternidade mesmo, né? Nossa, mesmo. Atualmente, Não é? 4 Não filhos. é isso? É uma grande É vocação, o pelotão né? que está ali já. Deusa,
nós temos jovens agindo de diferentes formas para se sentirem incluídos em ambientes diferentes. A que isso se atribui? Como isso pode ser mudado? É assim, né? A adolescência, essa fase mesmo, né? Então, é comum na adolescência a criatura querer se inserir num grupo diferente do familiar, não é? Porque é a fase da autoafirmação. A Joana, no Adolescência e Vida, é uma obra muito interessante, ela diz que o choque da adolescência é tão grande que tem adultos que não saem dela. Isso Né? é verdade. A criatura chega a uma idade, fulano tem 70 anos, já está adolescente, está, porque é um choque muito grande, que é a hora que o espírito assume, e assumir o seu papel enquanto espírito é desafiador. Muito, Né? muito. E aí, o adolescente faz o quê? Ele começa a vestir, né, as diferentes subpersonalidades, né? Ele vai se comportar de um jeito naquele grupo, de outro jeito na outra. E a dificuldade é em que grupo ele está inserido. Né? Qual é o grupo, qual vai ser a exigência, né? E aí, nessa hora, a família, se ao longo do tempo ela criou um expediente do adolescente perguntar, tudo bem, né? Mas Sim. quase sempre não há espaço para isso, né? Não há Não tem espaço tempo. não tem tempo para conversar sobre essa questão, né? Porque ele pode perguntar. Eu já vi a gente perguntar assim, e agora, o que eu faço? E aí, né, a família fala assim, olha, sai fora que isso aí não vai ser uma coisa boa para você, não. Vai saindo. E explica por quê, né? Porque ele Sim. tem dúvidas. Tem. Todo espírito Muito. tem dúvidas. E eu acho que a gente tem que criar uma relação de confiabilidade entre nós. Que é algo Exato. que eu vejo que está muito corroído. Está muito Por solto. a gente disputar muito, a gente desconfia muito do outro, né? A primeira impressão, quase sempre, primeiro eu duvido, para depois confiar, né? Primeiro eu acho que o outro é culpado, para depois eu ver que não é. Essa visão nossa é uma visão anticristã, né? Eu não olho o outro como igual, como irmão, como filho de Deus, e aí essas questões vêm na nossa vida familiar. Também. O outro é sempre um adversário, Isso. o outro é sempre alguém É que uma vai concorrência, disputar comigo qualquer Exato. coisa. E sendo o que for, eu sou melhor do que o outro sempre. É o orgulho, né? Que é o Exatamente. radical, né? O vice radical, como diz Kardec. Exatamente. E eles têm uma necessidade de pertencimento muito grande. E eles se queixam muito que estão sobrecarregados. A que você atribui isso? É a sobrecarga de quê? Ele tem agenda desde cedo, né? Mas a agenda da nossa criança é muito para atender as questões materiais, né? Ele dificilmente tem tempo de ser criança. Eles mesmo conversaram sobre isso, interessante. A nossa criança não corre mais, né? Não. Ela não consegue correr, ela não consegue pular, né? Correr, pular, rolar, são atividades até psicomotoras necessárias para o desenvolvimento saudável. Ele não faz isso, porque é muito mais cômodo ele ficar com uma mídia de última geração na mão, porque ele não vai me incomodar. Então, ninguém quer ser incomodado, né? Ninguém quer ser Exatamente. incomodado. E aí ele vai ter que ter pertencimento num outro grupo, que vai, no entendimento dele, aliviar a sobrecarga. Cada vez mais ele vai dizendo que tem sobrecarga e, na realidade, ele não tem uma sobrecarga tão grande, porque não tem os compromissos que acho que nós, pais, tivemos e que nos tornaram maduros. Mas isso faz como falta, estamos. né? Não tem um sentido de vida. E isso sobrecarrega. Quando eu não tenho um objetivo, eu vou para tudo que é lado, né? É a história da Alice, né? A seta que tiver, isso é muito cansativo. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu vou treinando caminhar de uma forma mais lenta, mas mais segura. Né? E Exato. pedindo até auxílio para a caminhada. Quando eu acho que eu sou o máximo, não tem mais. Você acha que a escola hoje ela contribui para Sim, esse... Sim, contribui. Ele tem que fazer tudo isso, ele tem que estar né? Para estar ele tem que estar em todas as mídias sociais, ele tem que saber a dancinha da moda, ele tem que saber o vocabulário da moda, ele tem que saber tudo isso. Isso aí, para ele, não é como lazer, é uma obrigação. Isso sobrecarrega. É muito terrível. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, né? Todos vós estáis Exatamente. sobrecarregados, aflitos, que eu vos aliviarei, né? O que estamos fazendo com os nossos jovens,
Olha, uma ótima reflexão. Mas nós vamos para um chazinho gostoso e retornamos já já para o próximo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje entrando em plenitude com a nossa convidada do coração, Deusa Nogueira. E você que está chegando agora, o tema hoje realmente é de arrepiar. Nós estamos falando sobre as seitas satânicas à luz do Espiritismo. Seitas que já estão contaminando todos os nossos jovens, tanto na Inglaterra como outros países e também aqui no nosso país, porque isso já está virando uma doença. E a gente fala que é doença porque quando a gente vem dizendo seitas satânicas, nós estamos falando do quê? Será que é algo que vem trazer o bem para os nossos filhos, para os nossos netos? O que estamos fazendo com essas crianças? Ou o que estamos deixando de fazer? Deusa, pais que não se importam, filhos que ignoram seus pais. Por onde começar a transformar essa realidade? A gente começa, né, o Evangelho fala que a virtude da nossa época é a atividade intelectual. Quer dizer, a gente consegue, em grupo, chegar a grandes resoluções, mas o nosso vício é a indiferença moral. Isso é muito sério, né? E essa indiferença a gente acha que é só para quem está na calçada, para quem está no presídio, mas essa indiferença muitas vezes dentro de casa, e a gente tem agora, a pessoa fala, a culpa é do acesso das mídias. Não é isso não, porque eu não sou obrigada a estar num cômodo, o outro no outro, não sou obrigada a fazer isso, né? Eu posso estar no contato, né? E eu posso não estar usando nada, não estar acessando nada, e querer estar no meu canto porque eu não quero ser incomodado. Então é a questão do nosso egoísmo, né? E, com certeza, como toda a crise, Emmanuel fala que a crise decide o futuro. Exato. Esse isolamento que a gente vai vivendo, essa indiferença, vai chegar um momento que algumas funções humanas, e essas funções elas estão adquiridas através do contato social, elas vão começar a se fragilizar, causando muita dor, né? E aí, quando estiver doendo, a gente vai ter que aprender, né? Eu estou tendo contato com algumas pessoas na área de fonoaudiologia, de crianças que estão demorando mais a falar. Eu tenho notado isso. Mas aí a criança não tem a mídia que está ali, tudo bem. Mas a mídia é a voz do boneco. E aí a voz vai saindo esquisitinha, né? Assim, quando ela fala com outro humano, ela tem a voz humana. A ausência da escuta dessa voz, né, vai fazer com que aquela questão instintiva, que é a imitação, ela não tem que imitar. Então ela vai imitar o bonequinho, então ela vai perdendo, né? Então vamos imaginar uma geração só com voz de bonecos. Ai, gente. Vai ser muito difícil, muito difícil. Então, a gente vai ter que reaprender a falar com o outro, né? A gente vai ter que reaprender a andar com o outro. A gente vai ter que aprender a comer coletivamente, né? Então, é um reaprendizado que, infelizmente, se a gente continuar nessa situação da indiferença, vai ser através de uma dor muito forte. Muito forte mesmo. Parece que estão sendo quebrados cada vez mais os laços familiares, de afeto, né? De afeto, a proximidade, o relacionamento, porque as pessoas estão no mesmo cômodo e se comunicam pela rede social. Vamos jantar juntos? Aí o casal vai, né? Vamos dizer que seja um dia especial, vamos jantar juntos. Aí daqui a pouco tá cada um teclando alguma coisa. É muito estranho, então fica em casa, né? Ou pede o delivery, né? Alguma coisa assim, porque não tem sentido, né? Que aí a ideia é sair,
aproveitar o ambiente, né? Ora, quantas vezes a pessoa vai num lugar que tem música ao vivo, e eu não sei se é porque a gente é casada com artista, tudo isso sensibiliza muito, e as pessoas estão indiferentes, não veem nem a música, né? Não aproveita aquele ambiente, nada disso. Então, é essa indiferença que vai fazendo com que a gente vá se engessando. A sensibilidade vai começar a bloquear. E quando você falou de seita satânica, eu lembrei aqui, ô Iraci, o jovem. Na época da juventude, a epífise ou a pineal está abrindo, né? Está aberto. Total, é. Então, a sensibilidade mediúnica é acionada. André Luiz fala no Missionários da Luz que a epífise é a glândula da vida espiritual. Então, vamos lá. Essa glândula abrindo, sem ter uma forma de proteção, ele vai captar o quê? É só. É o que tiver fora. E aí uma seita dessa, que pra gente é absurda, não é absurda? Com certeza. Ele vai aceitar a maior mentira como se fosse a grande verdade, né? Uhum. Somos nós voltando com os mesmos vícios, Isso. né? Onde fomos queimados nas fogueiras, por tudo aqueles vícios satânicos, voltando hoje querendo Porque implantar. assim, gente, sintonia superior não é fácil, né? Vamos pensar assim, uma vigilância que vai ter, vamos colocar assim. Aí eu vou ficar um dia sem falar mal de ninguém. É difícil, Aí você né? fica assim, né? Daqui a pouco você vai, tá vendo? Aí vem a questão de foto, tá vendo? Ó, mandaram uma mensagem dessa, eu só posso não, eu tô querendo entrar naquilo, né? E a gente vai quebrando. Adquirir um bom hábito é algo que vai exigir um esforço muito grande, né? E que nem sempre a gente quer pagar a conta. Então, esse jovem, ele é um espírito, reencarnou, Sim. com vários hábitos, com várias ligações. Se a gente não trabalhar, gente, na adolescência, é a hora que aqueles espíritos obsessores que estavam ali guardados, porque seria quase uma covardia, né? Uhum. Influenciar na infância e vai ser, ó, agora ele chegou. E aí, se ele estiver soltinho, gente, ele vai ser assediado mesmo e vai entrar nele. E como ele necessita pertencimento, muitas vezes é mais fácil ele fazer parte de um grupo satânico claro. do que de um grupo de evangelização, que às vezes nem tem, né? Porque é tudo Nem se válido, faz, né? exato. Tudo pode. Não raro vemos jovens que são verdadeiros ditadores, abusando de seus pais e mesmo de outros familiares, para que lhes sirvam os mais diferentes desejos para serem satisfeitos. Há alguma esperança quanto à mudança dessa situação, Deusa? Só que esse jovem foi criança, né? Esse jovem não nasceu jovem, ele foi criança. E quando criança, era aquele que no joguinho, o papaizinho, a mamãezinho, o titio sempre perdiam para ele ganhar. Então ele não foi acostumado a lidar com frustrações. Gente, isso aí é uma maldade que a gente faz com ele. Porque a vida não vai dizer sempre sim, né? Então tem coisas que ele vai ter que aprender, ele vai ver o não, né? É a questão do limite, que é muito difícil, né? Porque se for excessivo, vira crueldade. Mas em algumas questões ele tem que fazer. Hoje eu conversava com uma amiga cedo, e aí ela falava sobre a questão dessa educação infantil, né? Sim. Aí a criança sempre é servida, ela nunca faz nada. E aí, no caso dela, o filho dela, ela foi ensinando até para quebrar essa questão desse machismo, da questão toda, desde pequeno, fazendo algumas questões. Então, a cama dele, ele sempre fazia. A roupa era passada, ele levava para guardar, ficava no quarto dele, ele ia guardar tudo isso. Aí um dia, chegou a sogra, e a sogra falou assim, olha só, mas agora essa cama não está perfeitamente feita. A gaveta não está perfeitamente... Aí ela virou e falou assim, mas sabe por quê? É para ele, né? Ele está aprendendo. Então, ele está aprendendo ainda, né? Para ele não chegar à idade do seu filho e não saber fazer nada. Aí foi uma questão assim séria, né? Porque está aprendendo. Então, a gente muitas vezes não dá, porque ensinar é difícil, né? Com certeza. É muito fácil entregar tudo pronto, porque assim não então, dá trabalho. Então, a esperança está na educação, né, gente? Está nesse ensino. E na educação o quê? Dos pais,
que vão ter que aprender uma nova forma, né? A gente tem que aprender uma nova forma, e essa criança que ela vai tendo atividades diferentes, né? Atividades de pertencimento, né? Fazer parte de um grupo. Eu acho lindo. O dela tá com 12 anos, mas é um fofo, sabe? Você chega lá, ele fala assim, tia, que água? Aí vem lá, ele tem o gosto de fazer alguma coisa para alguém. Isso é muito bom. Com Isso certeza, é muito bom. porque hoje eles estão voltados para o umbigo deles Só pro umbigo, somente. exatamente. E acabou. Mas é o que eu digo, a questão me não é só sirva. deles, né? A questão vem da família, né? Exatamente. Você acredita que nessa trajetória os pais se perderam dentro de uma educação? Porque Eu nós acho até o conceito de recebemos amar, uma né, educação. amiga? Eu acho que o conceito de amar, sabe? Porque a gente às vezes acha que amar é dar coisas. A sociedade materialista fala que amar é ter coisas, né? Isso já vem de um tempo, a gente que vive essa situação que hoje chega às mídias, do feminicídio, dessa questão da violência doméstica, da questão da mulher, né? Houve um momento na sociedade em que a pessoa falava assim, meu marido é tão bom. E o chamado marido tão bom era aquele que dava coisas. Né? Que dava dinheiro, que dava coisas. E aí é nesse momento que a pessoa também se identifica como objeto. Exato. E aí a gente viveu essa fase nossa em que são muitos os bens de consumo, né? É verdade. Mas aí vem a questão, eu preciso de todos? Né? A minha criança precisa de todos? É claro que a gente tem que trabalhar para ter acesso. Mas será que todos eles me são necessários? Aí eu lembro, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm, né? Perfeitamente. Nem todas me convêm. Então, a gente vê que esse conceito de amor, sabe? Eu tenho que dar coisas. Aí, quando eu dou coisas, eu coloco o outro como objeto e eu não tenho tempo até de olhar, né? Olhar para... Como é que está o olhar do meu filho hoje? Como é que está o olhar do meu parceiro hoje, né? Como é que é isso, né? Como é que isso funciona na minha vida? A gente não se dá o tempo. Uma busca por uma troca ou por um comprar a atenção, o sentimento do outro. E o outro sabe disso. E aí é isso, né? Quando a gente acha que está jogando com o outro está aproveitando aquele jogo para jogar com a gente, né? Emmanuel fala numa lição, no Fonte Viva aparece, ele fala assim, há uma relação muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas. Não estamos falando de uma hipótese, mas estamos expendendo uma tese. E ele diz, e toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o nosso interlocutor seja igualmente desleal. Olha só, gente. Então, na hora que eu dou pra gente que precisa de afeto, que precisa de abraço, de calor, que eu dou coisas, aí o outro vai achar aquela coisa muito boa e vai me exigir cada vez mais, que é a única coisa que ele percebe que eu consigo oferecer para ele, é o objeto. Então, ele vai se aproveitar daquilo. Então, percebe, é um jogo de interesses, né? Total. Muito, muito triste. Deusa, de que forma a internet pode influenciar os jovens com a personalidade de informação, seja positiva ou negativamente? É assim, né? Aprender a usar, né? É aprender a usar. Eu acho que nesse momento você falar assim, não pode, é bobagem, porque vai alienar e a gente reencarnou num tempo que há uma ferramenta que tem que ser usada, né? Agora, o critério de seleção, gente, é individual. E eu só vou selecionar de acordo com os valores. Por exemplo, por que tanta gente perde um tempo em sites de fofocas? Naqueles videozinhos, naquelas informações sobre a vida do outro. Porque ele gosta disso, né? Mas tem outros que vão buscar instrução. Então, na verdade, não seria vigiar a internet. A questão seria a gente alicerçar uma escala de valores. Né? O tempo é precioso. Será que a gente passa para nossa criança, para o nosso jovem, que o tempo é precioso? Será que a gente fala sobre a morte, que é um ponto? André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele diz que o nascimento da responsabilidade ocorreu no momento em que o ser humano deparou-se com a morte, que é algo que ele não consegue controlar.
Será que a nossa criança, o nosso jovem, ele é prevenido quanto a isso ou a gente encobre como se não fosse acontecer? Porque quando eu penso na finitude da vida, eu penso no valor do tempo. Eu vou aproveitar ao máximo. Com certeza. Né? E esse aproveitamento vem muito da convivência, né? Quantos de nós nos sentimos felizes porque aquele nosso amor que partiu, né? Aquela nossa mãe que partiu, a gente esteve até o último momento, sempre que possível, ali junto. Então, a gente tem lembranças, né? Sim. Quando eu não penso nisso, a minha própria vida vai de qualquer jeito, gente. Na verdade, não é só do outro. Na minha própria vida, qualquer coisa serve. Porque eu tenho todo o tempo. Quando eu penso, peraí, vai acabar, eu brinco, não sei se é porque eu entrei no clube dos 70, né? Aí eu falo assim, deixa eu aproveitar bem, deixa eu tomar um jeito. Por quê? Porque daqui a pouco, gente, vai fechar. E o que eu vou levar, né? E o que a chance que Deus me dá para me aliar o melhor para mim? E o que é melhor, gente? É o afeto. Com certeza. Nada substitui o afeto, né? Porque a gente leva essas lembranças. Exatamente. Né? Até no momento que a gente estiver numa impossibilidade, eu estou deitada numa cama, né? Aí pode estar ali imóvel, mas eu vou lembrar daquelas coisas boas que vão me fazer ficar bem, né? Eu vi um caso de uma pessoa que ela estava imóvel, uma pessoa querida nossa, o nosso Arnaldo, né? E aí ele lembrava das questões da vida, né? Do que tinha passado. Então, cada pessoa que chegava, as lágrimas caíam, daquelas lembranças boas. Gente, isso é um tesouro que não tem objeto que possa com certeza. Comparar em termos de valor. É verdade. Né? Valoração emocional. Estão ali os valores, né? Deus, a liberação das drogas é suficiente para um jovem aderir ao seu consumo? Como os pais podem interceder a fim de proteger seus filhos perante tal iniciativa perniciosa que nós estamos vendo por parte dos governantes? É a questão da liberação das drogas. Olha só, proibição não resolve, liberação também não resolve, né? A questão é a instrução do que aquilo pode fazer comigo, né? E aí isso não é papel do Estado, é papel da família. Não é papel da escola, é papel da família, não é? Então eu posso assim falar assim, olha só, você não use droga, mas aí na minha casa eu tenho lá o meu bar com as minhas bebidas todas, né? Sim. Fumo socialmente, né? E sabe lá o que mais eu faço. Então, eu estou falando com ele assim, ele pode até falar para mim assim, olha só, mas eu estou escolhendo só uma outra droga diferente da sua. Exato. E aí, é essa a dificuldade da educação, né? Então, mas quando eu penso no valor do tempo, no valor do meu corpo é um templo, né? No valor da saúde, por que eu tenho que ter saúde? A saúde é importante. Quando eu leso o meu corpo, como é que eu fico? Quer dizer, esses componentes vai fazer com que pode estar ali, mas eu não quero. Pode ser fácil, mas eu não quero. Porque a questão da proibição para o jovem é muito engraçada, né? O que é proibido, ele tem essa questão da transgressão, né? Ele vai querer transgredir, atrai. Jovem é fogo, né? Fala, não pode, né? Eu lembro a minha avó, e você veja só, uma pessoa com pouca cultura, pouco alfabetizada. Mas ela, um dos meus tios, que era danado, né? Ela falava assim, quando eu quero conseguir uma coisa com o Duduca, eu falo assim, não faz não. Então ela falava assim, olha, Duduca, não vai apanhar água lá não, que não precisa, que a sua irmã já foi. Aí na mesma hora ele ia apanhava água, porque ele estava na adolescência, né? Aí mais tarde é que ele entendeu, porque ele era um temperamento, foi aquele adolescente da grande crise. E ela aprendeu a lidar assim com ele. Quer dizer, muito ela interessante. já usava o contrário. O que é o espírito, né? O que é o espírito desse conhecimento, dessa psicologia profunda mesmo, né? Porque a gente vê, por exemplo, a liberdade das bebidas alcoólicas no nosso país, ela é livre. É livre. E livre para transitar bebendo pelas ruas, que é diferente em outros países. Então e quando você vê até assim, a venda no supermercado, né? Supermercado, em princípio, é um local de saúde, né?
em que Sim. você vai conseguir alimentos, vai conseguir coisas úteis, né? Então, Exato. quando está ali ocupando vários setores, você começa a achar que não tem nada demais. E a família, muitas vezes, acha que não tem nada demais, né? Uma festa, gente. Você oferece uma festa, tem bebida alcoólica, eu já ouvi pessoas espíritas falar assim, não, tem que botar, porque eu tenho que respeitar Quem o gosta. convidado que gosta de beber. Eu falo assim, mas a festa é minha. Né? Exatamente. Então, olha essa lógica, quer dizer, adulto. Agora, É. imagina na cabeça do jovem, quando você fez aquela questão dele entrar em vários grupos. Se o adulto, muitas vezes, ele não tem essa solidez, ele vai formar quem? Com certeza. Embora a gente pode comprovar isso, que o jovem está começando a beber muito mais cedo Muito do mais que cedo, antes. Muito mais cedo, exatamente. Ele começa a beber mais cedo, né? Ele começa a sair de casa mais cedo, reparamos. Ele bem mais cedo, ele já está saindo de casa, né? Ele já está tendo uma liberdade. Ele está saindo para a rua, mas Exatamente. voltando para casa, porque sair de casa para assumir responsabilidade, ele sai não. vamos dizer assim, pra farra, pra brincadeira dele. E assim, quando a Joana fala que a adolescência está muito grande, que a gente tem os bebês de 40 anos, né? Ah, A criatura tem trabalho, tem vida sexual, né? Tem tudo aqui, mas eu volto pra casa do papai e da mamãe, né, gente? Quer dizer, esse também há esse descompromisso no lidar com o outro, né? Eu não quero me comprometer com o outro, mas eu quero tirar do outro o melhor. O que ele pode me oferecer de melhor? Companhia, sexo, tá tudo resolvido, Tá tudo né? livre, né? Então eu já tô bem, exatamente. Exatamente. Deusa, qual a maior queixa dos pais em relação aos filhos e como mudar essa realidade? A maior queixa é abandono e incompreensão, e essa queixa quase sempre vem na hora da velhice, né? Em que, na verdade, a postura dos filhos é de muita indiferença, né? Mas aí vamos pensar se essa indiferença não foi cultivada, né? Exato. Como é que foi, né? Porque a gente colhe o que plantou, né? Então, muitas vezes, a gente reclama do outro, mas será que eu dei assistência? Será que eu fui presente, né? Será que eu tenho um ponto de ligação com essa criatura? Tem uma marca na alma? Então, essa é a postura. Quando eu me queixo, e a Joana fala isso, eu acho que é nos conflitos existencial, para a gente analisar o conteúdo da nossa queixa, que a gente vai encontrar resposta em nós, né? Exato. Então, não é para ninguém ficar com culpa, não é nada disso. Mas a gente começar a mudar, né, gente? O que eu não consegui com o filho, eu posso conseguir com um amigo, eu posso prestar assistência a alguém, eu posso fazer alguma coisa desinteressada, porque a questão nossa é muitas vezes comercializar emoções, né? Total. Comercializar sentimentos. Então, eu posso fazer uma coisa desinteressada por alguém. Exatamente. Até numa via pública, né? Eu cumprimentar alguém, eu tratar bem alguém que está me servindo num atendimento qualquer, né? Dar bom dia, dar boa tarde, vibrar pelo bem do outro. Exato. Que a gente vai perdendo essa... Eu só acho que é meu outro, é meu próximo, aquele que pode me dar alguma coisa em troca. Então, É o interesse, fica difícil, né? é o interesse. Agora, vamos de forma ao contrária. Qual a maior queixa dos filhos em relação aos pais e como mudar essa realidade? Antigamente, né, os filhos reclamavam que o pai ficava no pé. Agora, na verdade, a gente ouve muito assim, meu pai não liga. Eles não ligam para mim. Exatamente. Então, como é que a gente pode mudar? É começando a nos ligar, né? A olhar Deus como pai, olhar o outro como nosso próximo, como nosso irmão, né? Como alguém que nos foi dado como presente para conviver. Porque é um presente, né? E às vezes a gente só percebe que foi um grande presente no momento em que essa convivência material não é mais possível. Com certeza, com certeza. Passa tão rápido, né, gente? Olha só, dá até um apertinho aqui dentro, assim, ui, ui, ui. Mas teremos ainda uma outra parte sobre esse mesmo tema, uma continuidade. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Deusa, Obrigada obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá? E te convido a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Vamos fazer assim, né? Vamos criar
círculos do bem. Ao invés da gente comentar o mal, vamos nos habituar a ir no fluxo da lei, porque o fluxo da lei de Deus é o fluxo do amor, é o fluxo do belo, é o fluxo do verdadeiro. Então não interessa, não é, que o outro esteja pensando diferente, mas vamos educar o nosso pensamento e direcionar o nosso objetivo para o amor, porque o amor é a chave da vida. É isso aí. E depois de tanto esclarecimento, tantas conversas em torno de um tema tão sério que está envolvendo os nossos jovens, nós buscamos aqui fazer a ligação com o Mestre Divino. Esteja com Ele em todos os lugares, em todos os momentos, porque Ele está com você. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, muito amor, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.